Boa noite. Venho aqui novamente, falar para vocês mais um pouquinho, sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E hoje eu trago aqui, o meu livrinho do tratado, que tá bem velhinho já, por sinal, de tanto ser usado. Ele é da editora Vozes, E o que eu postei aí é de outra editora e ele tem um pouquinho de diferença no prefácio que eu vou ler, é diferente, E esse prefácio, ele foi feito pelo Padre Faber. Foi em 1846 ou 1847, em São Ilfrido, que estudei pela primeira vez a vida e o espírito do venerável Grimond de Montfort. Hoje, muito mais de 15 anos depois, posso dizer que aqueles que o tomam por mestre dificilmente acharão um santo ou um escritor ascético, que mais lhe cative a inteligência por sua graça e seu espírito. Não podemos ainda chamar santo, porém o processo de beatificação está tão propriamente adiantado que não devemos ter muito que esperar para vê-lo colocado em nossos altares. Poucos homens no século XVIII trazem em si mais fortemente gravados os sinais do homem da providência do que esse Elias, missionário do Espírito Santo e de Maria Santíssima, que é São Luís Maria de Montfort. E nós vamos ler um pouquinho, ouvir um pouco sobre esse tratado, sobre o que aconteceu durante os anos, Toda a sua vida foi uma tão manifestação da santa loucura da cruz que os seus biógrafos são concordes em classificá-los como São Sião Salus e São Filipe Neri. Clemente, século XI. Fê-lo missionário apóstolo em França, para que ele empregasse a vida, combatesse o janiceísmo, tão cheio do perigo para a salvação das almas. Será difícil achar, depois das epístolas dos apóstolos, palavras tão ardentes como as 12 páginas da sua prece pelos missionários de sua campanha. Recomendo-as a todos os que encontram dificuldades em conversar no meio de inúmeras provações, o fogo primitivo do amor pela salvação das almas. Grimond de Montfort era ao mesmo tempo perseguido e venerado em toda parte. A soma de seus trabalhos é como a de Santo Antônio de Pádua, verdadeiramente incrível e inexplicável. Escreveu alguns trabalhos espirituais, que, embora conhecidos há pouco tempo, já têm exercido influência notável na Igreja e estão chamados a influência muito maior no futuro. Suas predicas, seus escritos, suas conversações eram impregnados de profecias e de visões antecipadas das últimas eras da Igreja. Novo São Vicente Ferrer. Adianta-se como se estivesse nos dias precursores do juízo final e proclama-se portadores da parte de Deus, de uma mensagem autêntica. Mais honra, conhecimento, mais vasto amor, ardente a Maria Santíssima, e anuncia a união íntima que ela terá com o segundo advento de seu filho, Então esses foram os objetivos, de São Luís. Fundou 2 congregações religiosas.
Ele fundou uma congregação de homens e outra de mulheres, ambas muito prósperas, foram bem-sucedidas. E, entretanto, morreu com 43 anos, em 1716, tendo apenas 16 anos de sacerdócio. A 12 de maio de 1853 foi promulgado em Roma o decreto que declara os seus escritos isentos de todo o erro que pudesse servir de obstáculo à canonização. Neste trabalho, sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, escreveu ele essas palavras proféticas: Vejo claramente no futuro animais fermentes que se precipitam com furor para estraçalhar com os dentes diabólicos este pequeno escrito, e aquele de quem se serviu o Espírito Santo para escrevê-lo, ou para sepultá-lo, ao mesmo no silêncio de um armário, a fim de que não veja a luz. Então, gente, eu vou até repetir isso daqui para vocês verem que ele fazia uma profecia, né, sobre esse tratado e sobre ele, né, o São Luís, que ele dizia que vejo claramente no futuro animais fermentes que se precipitam com furor para estraçalhar com os dentes diabólicos esse pequeno escrito, e aquele de quem se serviu o Espírito Santo para escrevê-lo ou para sepultá-lo, ao menos no silêncio de um armário, de que não veja a luz. Apesar disso, perdis ao mesmo tempo a aparição e o sucesso do livro. E ele também fala, né, sobre a aparição e o sucesso do livro em uma de suas profecias. O que se cumpriu tudo à risca, né? O autor morreu em 1716 e esse tratado só foi encontrado em 1842. Por um acaso, este tratado por um dos sacerdotes da sua congregação. Então, um dos sacerdotes da congregação dele encontrou este tratado, né? Depois de 1700, 1800, mais de 100 anos, né? Quase 150 anos depois, esse tratado foi encontrado. O superior do então pôde atestar que o manuscrito era do venerável fundador e o autógrafo foi enviado a Roma, a fim de ser examinado no processo de canonização. Com certeza, os que vão ler este livro já amam a Deus e desejariam amar ainda mais. Eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo agora é porque alguma coisa está sendo tocada no seu coração. Você foi tocado, você teve a curiosidade e nós estamos aqui para conhecer um pouquinho mais e porque você também já ama a Deus, né? Todos desejam alguma coisa para a sua glória. A propagação de uma boa obra, a vinda de bons tempos, o sucesso de uma devoção, um empregou durante anos todos os esforços para vencer os defeitos particulares e não conseguiu. Outro tem pedido com lágrimas a conversão de seus pais e amigos e está admirado de que, apesar de suas lágrimas, tão poucos dentre deles se tenham convertido à fé. Este se entristece por não ter bastante devoção, aquele se aflige por ter que carregar uma cruz que lhe parece tão pesada para sua fraqueza. Enquanto o outro encontra no seio da família perturbações e infelicidades domésticas que lhe parecem incompatíveis com a obra de sua salvação. E para todas as tristezas a oração parece trazer tão pouco alívio. Qual é, pois, o remédio para que lhes falta? Qual o remédio indicado pelo próprio Deus? Segundo as
As revelações dos santos, uma dilatação imensa da devoção à Santíssima Virgem. Mas refletimos bem, o imenso não admite restrições nem limites. Aqui na Inglaterra, Nossa Senhora não é bastante pregada e conhecida. A devoção que lhe consagram é fraca, escassa, mesquinha, transviada pelos escárnios da heresia, dominada pelo respeito humano e pela prudência carnal. Desejaria fazer da verdadeira Maria uma Maria tão pequena que os protestantes se pudessem sentir à vontade junto dela. Sua ignorância da teologia tira a Maria toda a vida e dignidade. Ela não é como deve ser. O caráter saliente da nossa religião não tem fé em si mesma. E é por essa razão que Jesus não é amado, que os hereges não são convertidos, que a igreja não é exaltada. Almas que poderiam ser santas desfalecem e degeneram. Os sacramentos não são frequentados como deveriam ser. As almas não são evangelizadas com o entusiasmo pelo zelo apostólico. Jesus não é conhecido porque Maria é deixada no esquecimento, né? Então aqui ele reflete falando sobre que quando nós não conhecemos Maria, automaticamente nós não temos um conhecimento pleno de Jesus. Perecem milhares de almas, porque Maria delas está distante. É essa sombra indigna e miserável, a qual ousamos dar o nome de devoção à Santíssima Virgem, que é a causa de todas as misérias, de todos esses males, de todas essas omissões, de todas essas tibiezas. Entretanto, segundo as revelações dos santos, quer Deus expressamente uma devoção mais vasta, mais extensa, mais sólida, uma devoção muito diferente da atual para com a Mãe Santíssima. Sou de opinião de que não há obra mais excelente, mais eficaz para se conseguir este fim do que a simples programação desta devoção particular do venerável Grimão de Montfort. Basta apenas que uma pessoa experimente para si essa devoção. Em breve, a surpresa que lhe causarão as graças que lhe traz consigo, assim como as transformações que produzirá em sua alma. Convencerão de sua eficiência, quase incrível, aliás, como veio para conseguir a salvação das almas e a vinda do reino de Jesus Cristo. Ó, se Maria fosse ao menos conhecida, não haveria frieza para Jesus. Ó, se Maria fosse ao menos conhecida, quão mais admirável seria a nossa fé, como seriam diferentes as nossas comunhões. Ó, se Maria fosse ao menos conhecida, quão mais felizes, mais santos, menos mundanos seríamos. Como nos tornaríamos imagens vivas de nosso Senhor e Salvador, seu diletíssimo e diviníssimo Filho. Aí ele fala, né, o padre Feber, que ele mesmo traduziu este tratado, o qual deu muito trabalho e foi escrupulosamente fiel, né, à tradução. Tomou ao mesmo tempo a liberdade de avisar ao leitor de que com uma só leitura do livro não o poderá compreender a fundo. Acha-se neste livro, se assim ouso dizer, o sentimento de um não sei que de inspirado e sobrenatural, que vai sempre em aumento à medida que nos aprofundamos em seu estudo.
Além disto, não se pode deixar de experimentar depois de lê-lo repetidas vezes, que nele a novidade aparece nunca envelhecer, a plenitude nunca diminuir, o frescor do perfume e o fogo sensível da unção nunca se dissipar ou enfraquecer. E isso é verdade. Todas as vezes que nós lemos, nós encontramos coisas novas e, digamos, como as palavras dele, frescas, né? Digna-se o Espírito, o divino zelador de Jesus e de Maria, conceber uma nova bênção a esta obra na Inglaterra. Queria ele conduzi-los dentro com a canonização deste novo apóstolo, né? São Luís, e ardente missionário de sua esposa diletíssima e imaculada, e mais ainda pelo pronto despronto desta gloriosa era da Igreja, que deve ser gloriosa era de Maria. Então, que a gente possa mesmo, né, durante essa era, estarmos com Maria e que você possa se unir, né,